E aí, beleza? Seja bem-vindo então ao canal do Piada Matemática e na aula de hoje vamos falar sobre função de segundo grau. Vou passar para você detalhe por detalhe o que é uma função, como achar os coeficientes, como achar o zero da função, como montar esse gráfico, como fazer análise dessa função e como achar os pontos de vértice, que é a mesma coisa que ponto máximo e mínimo, como assim, ok? Então já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para você não perder nenhum vídeo e clica no like aí que ajuda bastante no nosso canal. Mas além de tudo isso, além de ativar o sininho, dar o seu like, se inscrever, o que também ajuda é você comentar o nosso vídeo. Então no final da aula, comenta aqui qual é a dúvida que você tem e se esse vídeo te ajudou nos seus estudos, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Então bora lá, galera, vamos começar então a trabalhar com função de segundo grau. Primeiro, o que é uma função de segundo grau, certo? Galera, função de segundo grau é toda função que tem essa característica aqui, ó, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, uma função de segundo grau é toda função em que ela é uma função polinomial e o maior expoente é o número 2. Afinal, o maior expoente aqui é o que vai definir o grau dessa função, ok? Então, nesse caso, o maior grau é o 2, maior número 2, então essa é uma função de segundo grau. E lembrando que esse f de x significa função de x, né? É a mesma coisa que y. E se você não lembra o que é uma função, veja nosso vídeo passado aí que temos, né, explicando o que é uma função afim. Ali o detalhe é para você o significado de uma função. Mas basicamente função é quando eu tenho uma variável dependendo de outra para existir. No caso aqui o meu y, para que ele exista, ele precisa da existência de x. Então x nós chamamos de variável independente e o y chamamos de variável dependente. Além de tudo isso, isso aqui nós chamamos lei de formação dessa função, ok? Onde, né, o a ele tem que ser diferente de zero, porque se o a fosse zero, esse primeiro termo nós não teríamos, então não seria uma função quadrática. Beleza? Um exemplo de função quadrática aqui, ó, vou escrever pra gente. Posso escrever que f de x seria igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Isso é um exemplo de função de segundo grau. Uma coisa um detalhe, né? Importante para a gente aqui é saber identificar quais são os coeficientes. Lembra lá quando você aprendeu a resolver uma equação de segundo grau, né? Aprenderam lá por Bhaskara, sumir produto e tudo mais, que tinha que tirar os coeficientes? Se não lembra, veja nosso card aqui que vou deixar um videozinho falando sobre isso. Mas como que eu tiro os coeficientes de uma função de segundo grau? É a mesma coisa a função de primeiro grau, tá, galera? Só que a diferença aqui é que eu tenho o A, o B e o C. Em primeiro grau tem apenas A e B, ok? No segundo grau eu tenho esse termo a mais, que é o termo C. Então aqui eu tenho o termo A, B e C. Como que eu tiro esses valores? O A sempre está conectado com o x ao quadrado. Detalhe, quando eu tiro o coeficiente A, eu não escrevo x ao quadrado, tá bom? Eu coloco o número que está na frente do x ao quadrado. Nesse caso, não tem ninguém, eu coloco o número 1. Sempre que sua letra estiver sozinha, coloca o número 1, ok? Nunca zero, tá? Pelo amor de Deus, não pode ser zero. Então, x ao quadrado não tem ninguém, coloca o número 1. Então, nesse caso, o meu A vale 1. O meu B é o número na frente do x com expoente normal, digamos assim. Então, nesse caso, o meu B vale mais 2. E o meu C é esse cara que não possui a variável x. Então, nesse caso, seria menos 3, lembrando que o sinal acompanha o seu número para o coeficiente. Beleza? Galera, então função de segundo grau é isso, tá? É toda função em que o maior expoente é o número 2. Inclusive, uma coisa interessante aqui, que não foi comentado, tá? Em toda função de segundo grau, galera, o domínio são os números reais e o contradomínio também serão os números reais, ok? Lembrando, o que é domínio e contradomínio? Domínios são os conjuntos, o conjunto da onde saem os valores para usar na sua função. Nesse caso, todos os valores de x, os valores da variável independente, todos os valores de x nós chamamos de domínio. E contradomínio é para onde vão esses valores, ou seja, seria o segundo conjunto. Isso é o contradomínio, tá? E o valor de y, que é quando eu coloco o valor de x aqui e eu faço o cálculo, que eu acho um correspondente para esse x, esse cara, o y seria a nossa imagem. Então a imagem é um contradomínio, a imagem ela é um subconjunto do contradomínio, tá? O contradomínio é o conjunto inteiro. A imagem é um pedaço que tem o valor correspondente no seu domínio, beleza? Então é isso, galera. Vamos continuar então.
Então agora vamos calcular o valor numérico de uma função. Primeiro, o que significa valor numérico de uma função? É quando nós temos a lei de formação, nós temos a função em si, e eu quero calcular os valores respectivos para y, sabendo x. Nesse caso, eu tenho três valores que eu quero descobrir. Qual que é o valor de quando a minha função vale 0? Qual que é o valor de quando a minha função vale 1? E qual é o valor de quando a minha função vale menos 2? Esse é o meu objetivo. Qual é o valor numérico dessa função? Qual é o resultado da função? Quando o x vale 0, o x vale 1 e o x vale menos 2. Então, são três contas separadas. Começando, então, com f de 0. Qual é o valor do meu f de 0? Primeiro, eu vou fazer isso, né? Vou escrever aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Tá vendo que eu tenho f de 0 em cima e aqui tenho f de x? Significa que o x vale 0. Então, na minha equação inteira, eu vou trocar esse x por 0. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, vai ficar 0 ao quadrado. Aqui eu tenho 2 vezes x, então vai ficar 2 vezes 0. E aqui eu tenho menos 3, não tem variável, opa, coloquei 2 menos, então fica apenas o número 3 mesmo. Agora, fazer o cálculo. F de 0 é igual a 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0, menos 3. 0 mais 0 dá 0, menos 3 fica menos 3. Pronto! Esse é o valor de quando eu tenho f de 0, ou seja, o meu y nesse caso, ou seja, o f de x, que é a mesma coisa que y, então meu y vale menos 3. Isso significa achar o valor numérico de uma função. Você vai trocar o valor de x e calcular o valor de y. Vamos fazer aqui de novo agora com f de 1. Então, eu tenho lá, ó, f de 1 seria igual a 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3. Vamos lá. 1 ao quadrado, 1. Então, vamos lá. F de 1 é igual a 1. Mais 2 vezes 1, 2. Menos 3. 1 mais 2, 3. 3 menos 3 dá 0. Então, quando eu tenho f de 1, eu tenho que o meu y é igual a 0. Legal, né? E para finalizar, eu tenho ali, ó, menos 2. Vamos fazer a mesma coisa. Então fica lá, ó, f de menos 2. Oh, meu Deus, como está escrita, tá feia essa escrita hoje. Então fica f de menos 2. Então vamos lá. F de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, menos 3. Então f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Ficou menos 3. 4 menos 4, 0. 0 menos 3 dá menos 3. Olha que curioso. Então, aqui o meu y também é igual a menos 3. Oxe, olha só que interessante. Eu tenho dois valores de x diferentes que dão o mesmo y. Isso pode? Isso pode, e nós vamos entender na hora de montar o gráfico da função em segundo grau, que vai acontecer daqui a pouquinho. Beleza? Então, galera, isso significa achar o valor numérico de uma função. Você vai trocar o valor de x e fazer o cálculo bonitinho. Agora, se eu quero o contrário, se eu quero calcular quais são as raízes da função, e o que significa a raiz de uma função, ou também chamado de zeros da função, é quando eu tenho o valor de y, que nesse caso vai ter que ser 0, eu quero descobrir qual é o valor de x que chego nesse resultado. Para isso, vamos ver agora como é que se faz. Então vamos lá, galera, continuando ali, né, como que faz para achar os zeros da função. Primeiro, eu vou escrever aqui a nossa função, estamos trabalhando a aula inteira, né, que é x ao quadrado mais 2x menos 3, ok? Eu quero descobrir qual é o zero da função, ou seja, qual é o valor do x quando essa função assume o valor de 0. Ou seja, agora tem isso aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a 0. Olha só o que eu tenho agora, uma equação de segundo grau. E como resolve a equação de segundo grau? Tem várias formas, né? Aqui no canal temos um vídeo falando sobre isso. Você pode usar sobreproduto, pode usar fatoração, pode usar média completar quadrados ou simplesmente a fórmula de Bhaskara. E eu vou resolver com vocês a fórmula de Bhaskara, porque depois vai ficar mais fácil de entender ali alguns conceitos que vamos aprender mais para frente, tá bom? Então aqui vamos resolver usando fórmula de Bhaskara. Para isso eu vou tirar os três coeficientes. Nós já fizemos isso lá no começo da aula, mas vamos fazer aqui, ó, A, B e C. O A vale 1, o B vale mais 2 e o C vale menos 3. Lembrando que o A é quem está com x ao quadrado, tem ninguém, então eu coloco o número 1.
O B é quem está com o x normal, então nesse caso mais 2. E o C não tem nenhuma variável, então coloco menos 3 porque o sinal acompanha o número. Forma de Bhaskara, primeira coisa que eu faço é o delta. Então, lembrando lá que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual b ao quadrado. Opa, b vale 2, então tenho 2 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3, ok? Então, delta é igual 2 ao quadrado fica 4. Agora, primeiro eu faço as multiplicações, então eu repito o sinal de menos. Cuidado para não cometer esse erro, tá? 4 vezes 1, 4. Menos 4 vezes menos 3 fica mais 12. E 4 mais 12 dá 16. Pronto, olha só, achei o valor de delta. Achei o valor de delta, agora vamos para a segunda parte da equação, que é achar o valor de x. Então, tenho lá ó, que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, divididos por 2 vezes a. Então, x é igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, divididos por 2 vezes 1. Então, vamos arrumar isso aqui? Então, fica lá x igual a menos 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 16 fica 4, divididos por 2 vezes 1, que dá 2. Agora, vamos chegar aos valores de x1 e x2, né? Então, vamos fazer aqui embaixo, deixa eu só cortar aqui. x1 vai ser igual a menos 2, no x1 eu uso o sinal de mais, então fica mais 4, divididos por 2. Menos 2 mais 4 dá 2, e 2 divididos por 2 fica 1. Olha só que legal. E o x2? x2 é o seguinte, menos 2 menos 4 divididos por 2. Menos 2 com menos 4 fica menos 6. Então, menos 6 divididos por 2 dá igual a menos 3. Então, são esses valores para x que eu coloco ali e a minha função assume o valor de zero. E olha que legal isso. Se nós pegarmos aqui um exemplo anterior, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Olha, nós achamos aqui, ó. Quando eu tenho f de 1, quando o meu x vale 1, o y vale 0. Exatamente o que nós encontramos aqui, ó. Para o x0, um dos valores é o número 1 e o outro vai ser o número menos 3. Beleza? E agora vamos estudar o gráfico dessa função. Galera, para fazer o gráfico de uma função, você tem várias maneiras de fazer, tá? Aqui vamos ensinar a montar o gráfico do zero, para nós entendermos o comportamento dessa função de segundo grau. Depois a gente vai fazer a análise, né, o estudo desse gráfico. Aí eu mostro ali o que você precisa para montar um gráfico exatamente, não precisa bem detalhado, ok? Para montar esse gráfico, então, eu vou montar uma tabelinha. Olha só, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar valores de x, ok? A minha função, x ao quadrado mais 2x menos 3, e aqui do lado os valores de y, que são os resultados que eu vou encontrar. Nessa coluna do x, eu vou achar 5 valores. Eu vou encontrar 5 valores para colocar aqui. E são os valores em que eu quiser resolver. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5. E o número 2, ok? Então, eu escolhi aqui 6 valores e eu vou calcular o valor de y para cada um desses valores. Então, aqui eu teria menos 3 ao quadrado mais 2 vezes menos 3, menos 3. 3 ao quadrado fica 9, 2 vezes menos 3 fica menos 6. 9 menos 6 dá 3, 3 menos 3 dá 0. Ok, achei o primeiro valor. Agora, vamos para o segundo valor. Então, aqui fica menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, menos 3. Menos 2 ao quadrado fica 4, 2 vezes menos 2 dá menos 4, 4 menos 4, 0. Então, aqui fica menos 3. Quando o meu x agora vale menos 1, então vai ficar aqui, ó, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado fica 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 com menos 2 fica menos 1. Menos 1 com menos 3 fica menos 4. Beleza, estamos chegando lá. Agora aqui, ó, quando é 0. Então, 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. 0 menos 3 fica menos 3. E agora, quando assume o valor de 1. 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2.
1 mais 2, 3. 3 menos 3 fica 0. E quando fica 2, 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 3. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4 também. 4 mais 4, 8. 8 menos 3 igual a 5. Pronto, galera. Gráfico pronto, então. Vamos agora montar aqui, achar os nossos pontos, certo? Começando com o primeiro par ordenado, né? Quando x é menos 3, y é 0. Então, menos 3 com 0, aqui, ó. Aqui é o nosso primeiro ponto. Agora, vamos para o nosso segundo ponto, então. Menos 2 com menos 3, que é mais ou menos aqui. Então, aqui é o nosso segundo ponto. Terceiro ponto, menos 1 com menos 4. Então, menos 1 com menos 4. Aqui é o nosso próximo ponto. Depois disso, então, quando x é 0, o y é menos 3. Então, ele volta a ser aqui. Quando x é 1, o y é 0. Então, ele volta a ser aqui. E quando x é 2, o y é 5. Então, vai ser mais ou menos aqui. Não está bem definido, né, gente? Mas só para vocês entenderem a formação do gráfico. Beleza. Agora eu vou ligar esses pontos. E quando eu ligo esses pontos, eu percebo que ele forma uma parábola. Dá para ver que essa concavidade é virado para cima, né? Ou seja, ele é um Uzinho, tá, galera? Por que isso acontece? Porque o nosso A, ele é positivo, ou seja, ele é maior do que 0, tá? Então, galera, falando de concavidade, como que eu sei se a minha parábola é para cima ou ela é para baixo? Se o teu A ele é maior do que 0, a concavidade é para cima. Agora, se o teu A é menor do que 0, a concavidade é para baixo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, isso aqui é uma forma de você montar o gráfico da função através da tabelinha. Antes de mostrar outra forma de fazer isso, eu vou mostrar para você vértices, tá, dessa parábola. Aí depois eu mostro como fazer o estudo de uma função para descobrir como que seria o comportamento desse gráfico. Dessa forma que resolvemos ele para ser bem detalhado. Mas você pode fazer um panorama mais geral assim, tá? Sem muitos detalhes, que eu já mostro para vocês. Antes disso, vamos aprender a definir o vértice dessa parábola. Galera, o que é o vértice de uma parábola, tá, gente? O vértice da parábola é para descobrir aquele ponto de virada da sua parábola. Detalhe, se a tua função ela for positiva, esse vértice ele também vai ter um nome de ponto de mínimo. Mas se a sua palavra for negativa, se a parábola for negativa, esse cara vai te chamar de ponto de máximo. Por quê? Porque parábola positiva, o valor desce, 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 ele chega num ponto e volta a subir. Por isso que a concavidade é para cima, né? A função é positiva. Nesse caso, você vai ter o menor valor possível, tá? Porque o vértice é aquele ponto de virada da sua parábola, que ela desce, bate naquele ponto e volta a subir, tá? E no caso da função negativa é o contrário. Ela sobe, 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 bate num ponto e volta a cair. Esse ponto de virada é o que nós chamamos de vértice, ok? E na função positiva, esse vértice chama-se ponto de mínimo. E na função negativa, chama-se ponto de máximo, que é o maior valor que ele pode assumir. E como que eu acho as coordenadas desse ponto de virada, né, desse vértice? Para isso, eu tenho dessas duas formulazinhas, uma para achar o valor de x e a outra para achar o valor de y do vértice, tá? Então, para achar o valor de x do vértice, como que eu faço? Simples, é só usar aquela fórmula, que fica menos b sobre, melhor, menos b. Qual que é o valor do b? É 2, então fica menos 2 divididos por 2 vezes o valor de a, que nesse caso aqui é 1. Então, 2 vezes 1. Menos 2 divididos por 2. Menos 2 divididos por 2 dá menos 1. Então, esse é a coordenada nosso x de vértice, ok? Então, nossa vértice, a coordenada de x é menos 1. E a coordenada de y? Como que funciona? Fácil. O nosso y de vértice vai ser menos delta divididos por 4 vezes a. No caso delta, nós já resolvemos ali em cima, na função, né, para achar as raízes da função, que nós damos por Bhaskara. Por isso que eu expliquei Bhaskara para vocês, para lembrarmos do delta. O delta nós utilizamos aqui, tá? Então, o delta já calculamos que dava 16, né? Então, fica menos 16 divididos por 4 vezes 1, que dá 4. Então, fica menos 16 divididos por 4, que dá menos 4.
Então pronto, achamos os valores do vértice, o x e o y de vértice. E olha que legal, vamos voltar aqui no nosso gráfico anterior, tá? Que nós acabamos de resolver. Olha só o ponto, menos 1 em x e menos 4 em y. É o ponto de virada, ó. Até aqui o valor vai diminuindo, diminuindo, bate menos 4 e volta a subir. Então, esse cara aqui nós chamamos de vértice, ok? E nesse caso é o ponto de mínimo dessa função. O ponto de mínimo é o valor de menos 4. Beleza? Fácil, não é mesmo? Não é tão difícil de entender isso, né? E agora, então, vamos ver aqui alguns exemplos de como utilizar essa função do segundo grau, beleza? Então, vamos lá, galera, fazendo nossa primeira questão, que é o seguinte. A função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 10 tem raízes reais. A soma das raízes é igual a... Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer por Bhaskara, tá bom? Que é o caminho mais tranquilinho que vamos resolver aqui nessa aula de hoje. Então, primeiro, achar o valor de A, B e C. O valor de A é 1, né? Não tem ninguém com x, então é 1. O x ao quadrado, no caso. O valor de B é menos 7 e o valor de C é mais 10. Então, vamos achar o valor de delta. Então, vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. Então, delta é igual a 49 menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. Então, delta é igual a 9. Agora, fazendo a segunda parte da nossa equação, certo? X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Então, x é igual a menos 7, lembrando que tem dois menos, o do número e o da fórmula, mais ou menos raiz de 9 divididos por 2 vezes 1. Ajustando isso daqui, teríamos lá então que x é igual a mais 7, mais ou menos 3, divididos por 2, ok? Fazendo então o cálculo de, x1 e x2, deixa eu pegar outra corzinha aqui, pegar vermelho. Então, x1 seria 7 mais 3 divididos por 2, isso aqui fica 10 divididos por 2, que dá 5. Então, nossa primeira raiz é 5. E a segunda raiz seria 7 menos 3 divididos por 2, 7 menos 3 dá 4, 4 divididos por 2 é igual a 2. Então, achamos nossas duas raízes. E ele quer saber qual é a soma dessas raízes. Então, vamos calcular a soma. 5 mais 2 é igual a 7. Pronto, achamos o valor da soma dessas raízes. Outra forma que você pode usar aqui, galera, para resolver essa equação é utilizando a ideia da soma e produto. Porque a ideia da soma e produto para encontrar as raízes é justamente falar isso, a soma das raízes e o produto das raízes. E como que eu posso achar a soma das raízes de uma função? Olha só, S é igual a menos B divididos por A. Ou seja, S seria igual a menos 7 divididos por 1. Menos com menos dá mais, então 7 divididos por 1 é 7. Pronto, a soma das raízes dá 7. Olha só, achamos os mesmos valores. Então, você tem as duas formas de encontrar os valores, tá? Se ele quer o produto das raízes, usa o valor de P. Se ele quer a soma das raízes, usa o valor de S. Ou faça a Bhaskara, encontre as raízes e faça a operação no final. Aí fica para você qual é o caminho mais fácil. Então, agora vamos para o nosso último exemplo de hoje. E o nosso último exemplo de hoje diz o seguinte, ó. Lucro mensal L de X em milhares de reais de uma empresa depende do preço X em reais do produto que pode ser descrito pela função L de X igual a menos 2x ao quadrado mais 16x menos 20. Qual deve ser o preço do produto para se obter o maior lucro possível? Galera, maior lucro possível, nós temos que pensar o seguinte. Vamos primeiro fazer a análise dessa questão. Onde eu tenho L de X. L de X, em um gráfico, seria o valor de Y, ok? Então, X é a minha função... Cadê minha caneta? Então, X é a minha função independente. E eu quero saber qual é o valor de X para ter o maior lucro possível. Ou seja, qual é o valor de X para o L ser o número maior possível. Lembrando aqui de um gráfico de uma função de segundo grau,
Como aqui o meu A ele é negativo, deixa eu trocar a cor que esse cara não aparece. Então, olha só. Se eu tenho aqui, ó, menos 2, quer dizer que esse gráfico tem esse comportamento. Então, esse cara aqui, ó, esse ponto é o maior lucro possível, né? Lembrando que em pé é o valor de x, que é o L de x. Então, esse cara é o maior L possível. E eu quero saber qual é o x que me dá esse L aqui. Pensando nesse gráfico, esse ponto é o ponto de vértice. Então lembre-se, pontos de máximo e ponto de mínimo, mesma coisa que nós chamamos de ponto de vértice de uma parábola. Ponto de vértice é a mesma coisa que ponto máximo e mínimo, ou lucro máximo e lucro mínimo. Então, se eu quero maior lucro, eu quero o vértice da questão. Mas eu quero saber qual é o preço do combustível. E preço, ou melhor, do produto. E o preço é o valor de x, ou seja, eu quero o x do vértice. É esse cara que eu quero descobrir. E como descubro isso? Bem fácil. X do vértice é igual a menos b divididos por 2 vezes a. É só fazer essa continha. Bem simples. Vamos lá, o meu b é 16. Então fica menos 16 divididos por 2 vezes, menos 2, né? Agora que o a não é 1. O a é menos 2. Então fica lá, menos 16 divididos. 2 vezes menos 2 fica menos 4. Então, 16 divididos por menos 4. Menos com menos dá mais. 16 divididos por 4 fica 4. Então, significa que o produto tem que ser de 4, o valor ali, no caso, em reais. Então, o preço do meu produto tem que ser de 4 reais. Fácil, não é mesmo, galera? Espero que tenha entendido. E é isso, galera. Espero que tenha gostado do nosso vídeo de hoje, tá? Espero que tenha te ajudado. Então, lembrando você, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente aqui como esse vídeo te ajudou e qual outra dúvida que você tenha, que o Pedro Matemática pode responder aqui no comentário, beleza? Galera, em algum dos lados aqui vai aparecer o nome dos nossos apoiadores aqui do canal. E eu convido você a apoiar nosso canal, para que a gente possa continuar trazendo esse vídeo com qualidade, com mais qualidade, informação de forma gratuita para você, para te ajudar nos seus estudos. Então, aqui na nossa descrição tem um link do nosso apoio. Entra lá e apoie nosso canal aí que vai ajudar bastante. São poucos valores bem razoáveis, mas vai ajudar a gente bastante aqui, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.